Olá, você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Rafael Guimarães. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Convido a igreja que abra, por favor, sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, por favor. Top. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Como foi dito, nós estamos refletindo nesse tema geral, oração. E o tema específico que eu trouxe nessa noite, pode passar para mim, por favor, é o que acontece quando uma juventude ora. O que acontece quando uma juventude ora? Eu vou pregar para os nossos jovens e adolescentes, mas também podemos aplicar para a igreja. Então você vai se colocar no lugar desse termo juventude. O que acontece quando eu oro? O que acontece quando a igreja ora? E para isso eu vou pedir licença, porque em vários momentos estarei me virando para os meninos, tá ok? Então, Atos capítulo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Ponha a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro e tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: "Pedro está à porta." Eles, porém, lhes disseram: "Você está fora de si." Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: "Deve ser o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Até aqui, versículo 19. Uma das grandes necessidades que nós temos nesse período, queridos, é nós levarmos de fato a vida de oração a sério, e é nós de fato experimentarmos um aumento da nossa fé, e nós de fato experimentarmos os milagres e as ações de Deus. O meu sonho, o meu desejo para cada um de vocês que aqui estão, assim como para a nossa igreja, é que nós levemos a sério esse ministério. Não é um movimento,
não é algo revolucionário, mas é algo bíblico. O versículo 5 vai dizer que a igreja orava intensamente por ele. Qual tem sido a intensidade da nossa vida de oração? Tratando aqui conosco. Como tem sido esse nosso tempo de oração? Proveitoso, forte, firme? Ou nós estamos vacilando? Nós temos deixado de orar como Deus quer que nós oremos? E essa pergunta, ou essas perguntas também vêm para cada um de nós. E aí quando eu olho para um texto como esse, aqui na NVI, no subtítulo, vai dizer que Pedro é milagrosamente libertado da prisão. E o que eu quero que nós vivamos e experimentemos são milagres. Milagres o tempo todo, mas condicionados a uma vida de oração. E é por isso que a partir do domingo que vem, nós estaremos a partir das 7 da noite até as 7h25 orando ali na Sala Branca. E nós vamos ter experiências incríveis quando nós estaremos orando e Deus vai restaurar casamentos dos nossos pais, dos nossos conhecidos. Aquele que está desempregado, preste atenção, Deus vai dar emprego. Aquele que está passando por alguma doença, se for da vontade de Deus, Deus vai restaurar, Deus vai curar. E eu quero que nós experimentemos isso nessa intensidade que o texto nos apresenta. E aí quando eu olho para esse texto, eu quero pensar em algumas atitudes que acontecem quando nós nos colocamos à disposição para orar. E em primeiro lugar, quando nós oramos, o que acontece quando uma juventude ora? Essa juventude será perseguida, ou a igreja será perseguida. Atos, capítulo 12, o mesmo texto vai dizer assim, acompanhe. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Vamos ver versículo por versículo. Em que ocasião? Aqui nesse período foi por volta do ano 44 depois de Cristo. A igreja primitiva ela já estava se estabelecendo. E nesse período aqui, quem reinava em Roma era Cláudio. E esse homem, ele era um homem muito mau. E esse homem, ele resolve colocar Herodes Antipas primeiro como o líder, o grande líder de toda aquela região da Judéia. E quem é Herodes Antipas primeiro? Ele era filho de Herodes o Grande. Aquele mesmo que mandou matar João Batista, mandando cortar a sua cabeça. E esse homem, Herodes Antipas I, ele era mais mau do que o seu pai. Ele era mais perigoso do que o seu pai. E o texto vai dizer que nessa ocasião, ou seja, nesse contexto, esse rei, ele manda maltratar a igreja. Ele faz um teste. Porque Herodes, ele gostava de atrair o povo judeu. Como ele era o rei da Judéia, como ele estava naquele comando, ele queria agradá-los. E ele faz um teste. Está acontecendo aí um movimento de cristãos? Tem um povo aí se reunindo para orar, eu vou persegui-los para ver o que está acontecendo. Então o texto afirma que ele manda maltratá-los. E no versículo 2, ele manda matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago, apóstolo, é o primeiro que sofre o mártir. E ele é o primeiro que morre por causa do evangelho de Jesus. E então ele chega ao ponto de mandar matar esse homem. E aí, quando as pessoas morrem, quando elas são perseguidas, o que geralmente acontece é que a igreja vai se espalhar. Os cristãos vão se espalhar, eles vão desanimar. Por quê? Porque uma juventude vai ser perseguida. Quando a gente começar a orar intercedendo um pelo outro, pedindo um pelo outro, e a igreja pedindo por eles, intercedendo por eles, perseguições virão contra nós. É isso que o texto está afirmando. E aí então, esse homem mau, ele manda matar Tiago, irmão de João, para agradar os judeus. Olha só o que diz o versículo 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Agora ele sai de Tiago e ele quer perseguir um dos grandes pilares da igreja primitiva, o apóstolo Pedro, aquele mesmo que negou, mas que foi restaurado lá na praia. Aquele mesmo, esse apóstolo Pedro agora ele é preso. Então nós temos um grande líder preso. E aí o que a igreja faz? Imagine que nós pastores, nós 3 pastores aqui da igreja, trabalhando para o reino, de repente vem um mandado lá de Brasília, falando, prendam os pastores. Acabou esse negócio de pastor. O que vocês vão fazer? Vai colocar viola no saco e vai cada um para sua casa? Não, absolutamente. Então Pedro ele é preso. Olha o versículo 4.
Tendo prendido, lançou no cárcere, na prisão, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. O texto afirma que 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens, eles estavam por conta de vigiar Pedro. Pedro era uma pessoa muito importante na igreja. Então eles se revezavam em períodos de 6 horas, formando assim um dia inteiro de 24 horas, e aí eles estavam vigiando Pedro. Eles estavam vigiando o que poderia acontecer, porque eles tinham uma ordem. E o final do versículo 4 diz que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Herodes aqui ele estava ferindo um princípio ou uma cultura judaica daquela época. Lembra quando Jesus fora preso e colocaram, quer que soltemos Barrabás ou o Cristo? Qual foi a escolha do povo? Não ouvi. Barrabás. Antes da Páscoa, no período da Páscoa. O texto vai dizer que ele pretendia fazer isso depois. Ele estava se colocando acima de uma tradição judaica. Então, a intenção dele era matar Pedro. Isso está claro no texto. E aí vem o grande lance, quando uma juventude se levanta, quando uma igreja se levanta, quando um povo se levanta. Versículo 5, acompanhe na sua Bíblia, é importante. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava ou intercedia intensamente por ele. Ministério Prayer da Juventude, nós estamos sendo levantados para intercedermos, para clamarmos, para pedirmos a Deus. E daqui a pouco eu darei exemplos de como nós vamos fazer isso. E aí o texto vai dizer que a igreja, o povo de Deus, estava orando intensamente para ele. Por isso que eu trouxe o exemplo de nós pastores. Se nós formos presos amanhã, vocês vão abandonar? Vocês vão desistir? Ou vamos dobrar os nossos joelhos e orarmos intensamente pelos líderes, pelos pastores, pelo trabalho evangelístico do próprio Cristo? O que nós vamos fazer? E aí o texto diz que eles oravam intensamente a Deus por ele. Mas lembre-se, quando nós nos colocarmos à disposição para orar, nós seremos perseguidos. E aí vem perseguição na faculdade, na família, dentro da própria igreja. Vai acontecer isso tudo. Mas nós não vamos desistir, porque ao fazermos isso, nós veremos grandes milagres acontecendo em nós e através de nós. E qual é o grande lance da intercessão? Não é pedir por si mesmo, mas é interceder pelo outro. Então, aquele que está com falta de emprego, compartilha isso lá no grupo da juventude. E aquele outro que ouviu, intercede por ele. E vamos intercedendo mutuamente uns pelos outros, nos entregando uns aos outros diante de Deus. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas tem mais algumas coisas que acontecem quando nós nos colocamos com vontade de orar. Em segundo lugar, a juventude experimentará o agir de Deus, ou a igreja experimentará o agir de Deus. Versículo 6, acompanhe comigo a leitura. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Pedro estava preso. Pedro estava no mais alto complexo penitenciário de sua época. Ele estava totalmente sem condições humanas de fugir daquele local. Essa era a condição de Pedro. E essa é, queridos, a condição de nós, ou dos nossos amigos, dos nossos irmãos, quando a gente vive em pecado e nós estamos presos e agarrados ao pecado. E Deus, Ele quer nos soltar das algemas. Por isso que Ele quer nos usar. É por isso que Ele quer que nós experimentemos uma vida de oração. E aí vamos ver o agir dEle. E é necessário que vivamos isso. É o que Deus tem colocado no meu coração, com todo o apoio, claro, visionário do nosso pastor. Mas é o tempo de nós nos levantarmos e nós orarmos. Então Pedro, ele estava preso. E tem gente que precisa de nós. E que estão presos nas algemas da vida. Mas o texto continua dizendo, versículo 7, de repente apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando a gente ora, quando a gente intercede, quando a gente pede, é isso que acontece com aquela pessoa que é o alvo da nossa oração.
algemas caem, milagres acontecem. Então, se tem alguém que está algemado a algum tipo de pecado que não o permite entender a salvação, essa pessoa em algum momento entenderá. Nós que estamos aqui somos frutos da oração de alguém. Por isso que é importantíssimo que oremos uns pelos outros, que consigamos interceder uns pelos outros. E o texto vai dizer, as algemas caíram, milagre de Deus, o agir de Deus. E Deus quer que nós experimentemos isso, orando uns pelos outros, milagres. O que você está precisando? Qual é o milagre? Qual é o vestibular? Qual é o curso? Qual é o emprego? Qual é... O que você precisa? Compartilha com alguém. Aproveite o grupo para isso. Oremos uns pelos outros, sempre, logicamente, submetidos à vontade de Deus. Precisamos experimentar isso. E aí o texto diz que as algemas caíram. Versículo 8, o anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Isso é incrível. Quando as algemas caem, quando a gente se coloca para orar, quando a gente se coloca para interceder, quando a gente se coloca para fazer qualquer coisa, minha galera, a gente precisa vestir a capa, pegar a Bíblia e ser exemplo, e mostrar quem nós somos em Cristo, porque é para isso que o anjo libertou Pedro, para que ele continuasse o ministério. Mas aí a gente olha lá no versículo 2 e diz, Tiago também, apóstolo, foi morto. E agora Pedro, a igreja ora por ele e ele é solto. Como funciona isso? Não temos como sondar o coração de Deus. Ele tem o propósito dele, a vontade dele. E aí nós temos no mesmo texto, um que morre e um que é liberto. Deus sabe. Devemos buscar com sabedoria qual é a vontade dele e nos submetermos a isso. Então, ponham a capa de vocês. Não é somente uma Bíblia debaixo do braço, ou então uma Bíblia acessada em um aplicativo bacana, não. É um trabalho sério, porque as pessoas estão precisando de nós, nossos amigos da faculdade, nossos vizinhos, nossos familiares, nós que estamos nos fortalecendo, nós que estamos unidos, nós que estamos aqui de frente para uma igreja que quer muito que a gente cresça espiritualmente. E não adianta, só vamos crescer através da oração, leitura da palavra. Essa igreja, graças a Deus, prega o bom evangelho, mas não é somente domingo, é na segunda, é na terça e assim sucessivamente. Põe a capa e siga-me, diz o Cristo para nós. E versículo 9, e saindo, Pedro toma essa decisão, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Parecia que aquilo não estava acontecendo. Por que estamos vivendo isso aqui agora? É porque o Cristo está nos convocando para que sejamos uma juventude que ora, que interceda. E que o nosso amor por Deus, ele é tão grande que as coisas lá de fora, automaticamente conseguimos abrir mão delas. Sabe, pelo amor a Deus, pelo amor ao Cristo. Não pelo simples fato de sermos membros de igreja, porque isso não vai te fazer abrir mão das coisas de lá. De drogas, de bebidas, de mulheres, prostituição, não. Mas qual é o seu nível de relacionamento com Deus através da oração. E aí, entendendo isso, a gente consegue, de fato, servir a Deus. Parece uma visão, mas é real. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda porta, e chegaram ao portão de ferro que se dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo deixou. Mais milagre. Um portão de ferro que humanamente um homem, no caso Pedro, ele não conseguiria abrir. E o texto diz que milagrosamente esse portão se abre. E o que eu entendo que é esse portão aplicando para nós? É a nossa vida. A porta ou os portões, as oportunidades estão abertas diante de nós. O que vamos fazer diante desse convite para sairmos e amarmos e servirmos as pessoas que precisam de nós? Mas precisamos ter um testemunho, uma vida que de fato possa condizer com essa nossa condição. Lembre-se, nós vamos experimentar o agir de Deus. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e o anjo deixou. O deixou naquele momento, mas o Espírito Santo já havia sido derramado. O Espírito Santo já estava sobre Pedro. O Espírito Santo está sobre a igreja, então nós não estamos sozinhos. O texto vai dizer que o anjo o deixou. Então Pedro ele cai em si, versículo 11, e ele diz, agora sei. Sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu
esperava. Eles queriam a morte de Pedro. Eles queriam o fim do evangelho. Eles queriam que essa palavra, que esses ensinamentos não chegassem em 2019 à nossa juventude. Mas ninguém para a obra de Deus. E feliz e sortudo é aquele que participa dela com o coração alegre, com o coração feliz. E aí vem o terceiro lugar de uma juventude que ora. E é interessante isso. Essa juventude, essa igreja, essa pessoa, ela vai ser colocada em xeque. Isso não é um movimento? Isso não é uma renovação? Cara, eu não sei o que vão pensar, o que vão dizer. Eu sei que eu quero orar. Eu sei que eu quero que vocês experimentem milagres como eu e minha família experimentamos, no qual Deus abre um ventre de uma mulher que não pode engravidar e coloca um bebê lá. Eu quero que vocês experimentem cada vez mais isso, ao ponto de que ao termos essas experiências, o estar com Deus, o estar com a igreja, o estar com os irmãos vai nos bastar, não por obrigação, não por cultura, não por tradição, mas pelo próprio Deus. Entende? Precisa ser assim conosco. E o texto diz que ele reconheceu que o Senhor, isso aqui é muito importante, o livrou. A humildade do cristão, ela parte quando nós reconhecemos que toda obra, toda ação, todo o milagre, todo o trabalho é o próprio Deus que faz. Não sou eu, não é a minha oratória, não é o meu jeito de me portar aqui na frente, mas é a ação do próprio Deus. Por isso que João 3,30 vai dizer, antes é necessário que ele cresça e que eu diminua. E Pedro então, ele entende isso, e ele reconhece, foi o Senhor que fez. Que bom que eu participo dessa grandiosa obra. E aí o versículo 12 diz, percebendo isso, caiu em si. Ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Oração, o pastor falou disso na semana passada. A oração, ela é algo intrínseco em Atos dos Apóstolos. O tempo todo a igreja primitiva ora, e a cada dia, e a cada oportunidade, o próprio Senhor ia acrescentando as pessoas que eram colocadas na igreja. Quem serão os nossos amigos que virão? Quem serão aquelas pessoas que estarão próximas de nós e que vão olhar para nós e vão falar, cara, esse cara, ele realmente tem algo diferente, ele realmente vive, ele realmente experimenta, ele realmente tem algo que faz a diferença, e que não é ele mesmo, é o Espírito Santo através de nós. Mas vai ter aquele outro lado da moeda, vão nos colocar em xeque. Ah, isso aí é balela, isso é bobeira, isso é uma fase. Não, se a gente orar, se nós dobrarmos os nossos joelhos e sermos reconhecidos como uma juventude que ora, preste atenção no que eu estou falando. Essa igreja, esses bancos que se esvaziaram com vocês aqui, não vai suportar a quantidade de pessoas aqui, porque vai lotar. Não porque nós estamos aqui, mas porque o Espírito Santo, a ação de Cristo, ela se faz presente. E quando nós orarmos e intercedermos, isso vai acontecer. E nós precisamos experimentar isso para que mais pessoas se acheguem, para que mais pessoas experimentem. Mas lembrem-se, seremos colocados em xeque. Olha só que interessante, versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro e tomada de alegria, ela corre de volta, sem abrir a porta, e exclama, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está louca, você está fora de si. Rode foi colocada em xeque. Uma mulher com um povo que estava orando para Pedro ser liberto. Pedro é liberto. Pedro se põe na porta daquele local e as pessoas não acreditam. Estava sendo colocada em xeque a voz daquela mulher. Nós sabemos que naquela cultura, algumas mulheres, ou uma maioria maçante, não eram levadas em conta. E aí é colocada em xeque essa história que ela conta. Ah, você está doida. Pedro não está lá não. Irmãos, eles estavam orando por isso. E nem eles acreditavam. Interessante. Como que eu oro para Deus abrir o ventre na minha esposa e eu não vou acreditar, ter fé nisso? Aconteceu, eu creio. Como que você vai orar pedindo a salvação de alguém e você não acredita? Não tem como. Precisamos fazer diferente daquele povo. Mas o texto diz que mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus fez. Isso é interessante. Deus faz. Só que precisamos aprender a orar conforme a vontade dele. E aquela mulher, ela não foi ouvida a princípio, está fora de si, mas ela insiste. E aí a gente vai insistir.
Seremos colocados em xeque, insistiremos. Seremos, porventura, quando nos envolvemos verdadeiramente nesse ministério e em tudo que Deus fará através de nós nele, seremos colocados em xeque, pelos de dentro, pelos de fora e pelo diabo. Não vale a pena, não vai acontecer. Não, gente, acontece sim. Deus é gracioso, Ele é misericordioso, mas lembrem-se, sempre submetidos à vontade de Deus, sempre de acordo com a vontade dEle, não a nossa, não o nosso jeito, não a nossa maneira, não aquilo que nós queremos, mas a vontade de Deus. O mesmo Deus que permitiu que Tiago fosse morto, Ele libertou Pedro, porque havia um propósito, e tem um propósito nisso, nesse novo que experimentaremos a partir de agora. Eu não sei vocês, mas eu vou mostrar o caderno para vocês, eu quero que nós cresçamos esse ministério, eu quero que você experimente que a sua oração, o seu pedido de intercessão, ele aconteça, e você vai se apaixonar tanto por essa ação do Espírito Santo, que você vai se envolver cada vez mais, e aí nós vamos sair de um plano raso, de pessoas sentadas no banco, para pessoas que dobram os seus joelhos e oram, e veem as coisas acontecendo. Você entende? É isso que Deus quer para nós, para o nosso povo, para a nossa juventude, para a nossa igreja. E aí o versículo 15, no final diz, e disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Naquela época havia uma cultura de que existiam anjos da guarda. E aí na cultura judaica, eles acreditavam dessa forma, deve ser o anjo de Pedro. Ela ouviu essa voz, mas não é Pedro não, a gente está orando aqui, mas não é Pedro não. E Pedro continua batendo a porta, e quando abriram, o viram e ficaram perplexos. É isso que vai acontecer. Quando você experimentar os grandes milagres e ações de Deus, você vai ficar perplexo, e você vai querer cada vez mais experimentar e interceder, e vai querer que outro interceda por você diante do seu pedido, da sua necessidade. E aí vamos ficar perplexos, a igreja vai ficar, o que está acontecendo que esses bancos não estão mais suportando? O que está acontecendo que esse evangelho puro e simples está sendo pregado dessa forma? Por que esse movimento? Por que esse algo novo? As pessoas ficarão perplexas, mas é Deus fazendo em nós e através de nós. Versículo 17, e Pedro faz-lhes um sinal para que se calasse. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Quando você receber a resposta da sua oração, da sua intercessão, você vai dar glória a Deus. Pedro não falou, nossa, eles dormiram e eu consegui tirar as amarras da minha algema, e eu fui passando aqui, passando ali, e eu consegui fugir do meio de 16, ou de grandes homens, pulei muralhas. Pedro falou, o Senhor fez, é dele a obra, a glória é dele. A intercessão que será respondida através de nós é para a honra e para a glória de Deus. Deve ser assim, deve funcionar assim. Não foi Pedro, mas foi o Senhor, como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Qual Tiago? Esse é outro Tiago. Aquele Tiago, irmão de João, lá da pescaria, foi morto. Esse Tiago aqui era o irmão literal de Jesus, filho de Maria. É esse Tiago que o texto está falando. Contem para ele, porque ele era outra coluna da igreja também. Devemos contar os outros. É por isso que naquele domingo de manhã eu contei a minha experiência, para que as pessoas glorifiquem a Deus e creiam, para que as nossas respostas de orações, elas sejam conhecidas e reconhecidas para a honra e para a glória de Deus. E aí vem o versículo 18 e 19. De manhã, no outro dia, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma outra investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Sabe o que significa isso aqui? O diabo, ele fica perdido, cara. Ele fica trucidado. Ele fica sem noção. Ele perde a sua razão. Ele não está entendendo por que o fato de vir roubar, matar e destruir não está tendo sucesso. É porque a igreja está de joelhos orando. A nossa juventude está fazendo isso. E aí ele quer apelar. Ele quer apelar. Ele vai fazer e vai se levantar de todas as formas para que você desanime, para que você não venha, para que você não experimente, que você continue no raso, que você continue no curto, que você continue pequeno na sua fé.
Herodes, então, mandou executar aqueles caras. Talvez foram subornados. Talvez deram algum jeitinho para Pedro fugir. É isso? É. Então, vamos matar vocês. Vamos matar vocês. Então, ele manda executar. É isso que o diabo quer fazer com a gente. É isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer que nós desanimemos. Ele quer que nós não sejamos conhecidos como o povo que lê a palavra, o povo que ora, o povo que busca. Ele quer que nós aceitemos que, ok, estamos aqui domingo à noite, mas no sábado à noite eu zoar e fazer tudo o que eu quero não tem nada a ver. Eu ser um jovem promíscuo não tem nada a ver. Eu ser um cara que falo todos os absurdos e que me envolvo com mulheres casadas não tem nada a ver. Eu sou o cara que estou fazendo mundos e fundos lá fora, quebrando o pau, mas não tem nada a ver, porque eu estou travestido de cristão e estou aqui dentro. E o tem nada a ver, não tem nada a ver, está dominando, está tomando conta. E sabe o que acontece? Você vai ser executado, cedo ou tarde. É assim que funciona. É desse jeito que acontece. Herodes, Antipas primeiro, manda matar aqueles caras, para servir de exemplo. Não me traiam. O diabo está falando isso. Não me traiam. Não queiram sair do conforto do banco e vir aqui na frente e botar a cara a tapa, porque eu vou te perseguir. Eu vou querer te destruir. Mas, cara, o anjo de Deus, o Espírito Santo, o Cristo, a ação dele em nós e através de nós. Deve ser assim. É isso que ele quer para nós. É por isso que nós estamos organizando essa intercessão da juventude, esse ministério sério. Não é um movimento, mas é algo sério. E aí eu quero mostrar para vocês, igreja e vocês, algumas coisas. Quando tratamos de um ministério, precisamos ter uma organização. Regras do ministério ou uma organização. Tiago 5,16. Portanto, confessai seus pecados uns para os outros e orai, intercedei uns pelos outros para serem curados. É por isso que a gente vai começar às 7h, em ponto, e a gente vai acabar às 7h25. Eu não quero que o culto já está rolando e a gente está lá dentro orando. Não, tem hora para começar e tem hora para acabar. E terminando lá, nos colocamos aqui, intercedemos aqui e oramos aqui. Não vamos usar de desculpa, pastor Rafael, eu estava lá dentro orando. Não, tem hora para começar e hora para acabar. Eu coloquei aqui uma lista de 14 orações fixas que eu faço questão de ler para a igreja e para vocês, e a 15ª ela é livre, vocês estarão entendendo. E aí nós vamos sair da sala branca, às 7h25, e vamos nos colocar aqui. E eu quero clamar o seu coração através do Espírito Santo. Experimente fazer isso, experimente participar desse ministério. Cara, você vai crescer na fé absurdamente. E eu deixei uma dica aqui, esse caderno vai ficar posto lá. Busquem sempre a Deus em oração e lembrem-se, interceder é pedir pelo outro. Então o que nós vamos fazer? Todos os domingos, eu listei 14 motivos e peço a paciência para que vocês ouçam. 14 motivos fixos. Primeiro, para Deus abençoar os pastores, Gilberto, Cilei, Rafael e suas famílias e ministérios. Segundo, para o Espírito Santo iluminar todas as pregações realizadas na IBC e que aconteçam muitas conversões. Terceiro, para que o Espírito Santo incomode muitos corações e traga as pessoas no culto de quarta, de domingo, enchendo a igreja de pessoas que querem buscar e conhecer mais o Senhor. Quarto, para Deus levar adolescentes na Terça Team, jovens no PGM da geração eleita. Quinto, para Deus abençoar e guardar as lideranças desses ministérios que carecem. Sexto, para Deus abençoar os adolescentes nas escolas, os jovens nas faculdades, abrir portas de emprego e estágios que precisam. Sétimo, para Deus incomodar e trazer jovens e adolescentes em todas as atividades que fizermos, e principalmente no Ministério Prayer de oração. Oitavo, para Deus dar novas ideias de eventos e trabalhos da juventude e para todos na igreja. Nono, para Deus dar direcionamento e sabedoria frente a todas as atividades da nossa igreja. Intercessão. Décimo, para Deus guardar as famílias da igreja, abrir muitas portas para o evangelho, restaurar e abençoar casamentos, dar sabedoria e amor aos pais e filhos. 11º, para Deus abençoar os componentes do ministério de louvor da IBC, levantar novos vocalistas, tecladistas, baixistas, guitarristas, bateristas. Nós que vamos ajudar para que não fique pesado só para um grupo.
12º, para Deus abençoar os ministérios da IBC com seus respectivos líderes. 13º, para Deus abençoar os funcionários da igreja e suas famílias, as pessoas que trabalham aqui. E 14º, que a gente se pôs hoje de manhã para fazer, para Deus guardar os missionários e levantar recursos, abençoar as campanhas nacionais, estaduais e regionais. E o 15º, que é o tempo final, finalizar com um momento de pedido pessoal de intercessão de vocês, jovens e adolescentes presentes naquele dia. Cada um fala o seu pedido, entrega e ora um pelo outro, e Deus irá fazer uma obra dele. E aqui no final, não é como prestação de contas. Número de presentes orando de domingo a domingo, estou chamando de termômetro. Eu quero saber em números, quantos jovens e adolescentes vai dar domingo que vem, quando iniciar dia 22. E eu coloquei aqui até dezembro, e depois um total de quantas pessoas, quantos de vocês passaram por esse ministério. E para finalizar, antes da gente cantar e orar, orem e experimentem mais fé. Orem e experimentem mais poder. Orem e experimentem mais milagres. Intercedam e vejam mais conversões. Intercedam e vejam mais oportunidades. E intercedam e experimente o amor de Deus. E a gente sai do raso, vai para o meio e vai para águas profundas. E Deus vai te abençoar. Então, que esse ministério seja uma bênção na vida de cada um de vocês. E que a igreja também ore por nós, interceda por nós. E que nós intercedamos por eles. Para que vejamos todo esse agir de Deus. E quando nos perguntarem, o que é isso? É o Cristo. É Ele. Tudo Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Meu
para cá para compor ministério. Eu não vim para cá para ganhar um salário. Eu não vim para cá para poder fazer parte de uma equipe. Eu não vim para cá porque eu moro aqui perto, apesar de morar aqui perto. Eu vim para cá para te sacudir. Só isso. Ministério Prayer. Todo domingo, a partir do domingo que vem, até que eu permaneça aqui ou até que Jesus volte, vai funcionar. Nem que domingo que vem seja só um, mas vai funcionar. Mas eu vou continuar te enchendo o saco, te sacudindo. E eu quero que você experimente mais de Deus. Amém? Levanta e vem pra cá, todo mundo comigo. Aqui. Aqui. Agarra um no outro. Eu quero todo mundo junto. Agarra um no outro. Vem, pode vir, dá seu jeito. Irmã Leide, vem cá. Agarra um no outro. A gente tá junto. Todo mundo. E aqueles que faltaram, a gente vai falar com eles depois. Eu convidei a irmã Leide, que estará ministrando a organização, o início desse nosso ministério de oração e intercessão. Irmãos, é um privilégio, uma honra. E eu teria muitas coisas para falar para o pastor Rafael e para vocês, meus filhos, porque todos aqui têm idade de serem meus filhos. Mas a minha oração é que o Espírito Santo de Deus que os sustente. Nós poderíamos aqui destacar várias passagens da Bíblia, como Daniel, como lá em 1 João, mas nenhuma delas faria sentido se o doce Consolador não os fortalecer, se o Espírito Santo não romper as barreiras de cada dia para fazer vocês romper as dificuldades. E quando não tiver vontade de orar, ore a si mesmo. Fala, Senhor, eu não estou com vontade de mim mesmo, que o Senhor vai colocar a vontade de orar em vocês. Irmãos, nós vamos consagrar esse ministério ao Senhor. E consagrar é dedicar ao Senhor, é colocar junto ao sagrado e com a permissão dos pastores. Vamos nos colocar de pé, estender as mãos para cá e vamos orar, porque o compromisso deles é interceder e o nosso é interceder por eles, para que esses frutos permaneçam. Oremos. Pai de amor, de eterna bondade, de eterna misericórdia, neste momento nós te agradecemos, porque o céu se rasga sobre IBC, Senhor, porque aqui, Senhor, tem um povo que se reúne para te glorificar, para te bendizer e dizer para o mundo que nós conhecemos um Deus que quebra cadeias, literalmente, que quebra correntes, Senhor Deus, que nos abençoa e nos instrumentaliza, Senhor. Como foi dito, nada somos, nada temos, nada depende de nós, porque tudo é teu e tudo é para a honra e para a glória do teu nome. Nós, como igreja, abençoamos a vida dos nossos pastores, em especial do nosso pastor Rafael, que está à frente dessa juventude. Senhor, guarda o coração de cada jovem, Senhor Deus, e que elas permaneçam, perseverem na tua vontade, Senhor Deus, até o último dia, Senhor Deus. Receba a oração que fazemos com gratidão, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.